a Câmara Municipal de Curitiba aprovou uma moção de desagravo em resposta às declarações feitas pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que Curitiba, abre aspas, tem o germe do fascismo, fecha aspas. Dos 36 vereadores presentes, 25 votaram a favor do desagravo, enquanto 3 foram contrários, sendo 2 parlamentares do PT e 1 do PV. Lucas Pavanato. Bom, primeiramente, acho que eles estão corretos de aprovar esse tipo de moção, né? Ou pelo menos de tentar sinalizar no sentido de criticar, enquanto muitos senadores que têm muito mais poder, muito mais autonomia para poder frear ali os abusos do Supremo Tribunal Federal não tem coragem. Você vê vereadores tendo coragem e tomando protagonismo, que deveria ser um protagonismo dos senadores, né? Mas é interessante ver que o Deltan Dallagnol teve o seu mandato cassado logo após fazer críticas exatamente a essa fala desse ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele critica um processo que estava parado, volta a andar e ele é cassado. Cassado em um processo cujo relator é um relator que foi citado, né, ali em algumas delações da Lava Jato e que, portanto, deveria ser, no mínimo, suspeito e não deveria poder participar desse tipo de julgamento. Mas não. A justiça no Brasil, ela só vale para um dos lados. Quando é para punir a direita, quando é para responsabilizar a direita por crimes que nem mesmo cometeu, é a dureza da lei. Agora, quando é para responsabilizar os reais criminosos, que são os corruptos, aqueles que desviaram milhões da Petrobras, milhões da Eletrobras, aqueles que usaram dinheiro público para perverter a democracia, comprando parlamentares, quando é para responsabilizar esses sujeitos, aí a justiça não tem força nenhuma. Aí os direitos constitucionais têm valor e são até mesmo exacerbados para proteger essas pessoas. Então você vê como o brasileiro vai ter confiança para investir, como o estrangeiro vai ter confiança para investir em um país como o Brasil, que você privilegia o corrupto e pune aquele que combate a corrupção. Como o investidor estrangeiro vai ter coragem de investir em um país que muda de decisão o tempo todo? Uma hora o Lula é condenado e está preso e responsabilizado por isso, outra hora ele está solto e é presidente da República. Esse é o país da insegurança jurídica. Esse é o país onde as pessoas dizem na internet de forma vulgar e com razão que o poste mija no cachorro. É o país onde tudo está invertido, os valores estão invertidos e a gente não consegue ver no nosso horizonte nenhum cenário de esperança. A única coisa que conseguimos sentir é indignação. Indignação porque nós, cidadãos de bem que acreditamos na justiça, que acreditamos naquilo que é certo, que trabalhamos honestamente para conquistar o próprio dinheiro, somos obrigados a conviver em um país onde a corrupção e o crime são premiados. Obrigado, Pavanato. E já convido agora Nicolas Vital. Bom, em relação à fala do Gilmar Mendes, também lamentável, né? Generalizar, chamar toda a população de uma cidade de fascista, né? Isso só demonstra falta de conhecimento e total irresponsabilidade por parte de uma pessoa que, teoricamente, é uma das maiores autoridades do judiciário no Brasil. Então, eu acho que faz bem a Câmara de Curitiba. Enfim, deveria... Eu nem sei que tipo de punição poderia ter, acho que eles estão acima de qualquer punição, né? Mas é um grande absurdo e só mostra o quão arrogante é essa turma, né? E, enfim, quando desagrada as opiniões deles, eles partem para o ataque, mas, em contrapartida, ninguém pode falar um A em relação a eles, que corre o risco de ir para a cadeia, né? E passar um bom tempo por lá. Então, um absurdo o que ele disse, generalizar e, enfim, tá certa a Câmara. Tem que ir lá pedir explicações, mas com certeza ele não vai ficar por isso mesmo. Obrigado, Vital. E agora, Paulo Figueiredo. Você tem certeza que você quer que eu comente esse tema, Anselmo? Porque não é um comentário que vai ser bem quisto, não, inclusive pela nossa audiência. Se vocês quiserem, eu pulo essa e eu passo pro próximo. Que você acha melhor?
Você que fala, Paulo. Não, assim, eu falo verdades que muitas vezes são desconfortáveis. No caso do Gilmar Mendes, eu sou justo com as pessoas. Eu não, assim, eu acho que o Gilmar Mendes utilizou uma figura de linguagem. Eu não acho que ele falou de todo o povo de Curitiba, porque eu fico meio chateado quando a esquerda deturpa as frases, fazer isso com o Bolsonaro o tempo inteiro. Aí muita gente pensa assim, não, agora quando são eles que fazem, é nossa vez de deturpar, mas eu não vou fazer isso. Não acho que o Gilmar Mendes falou que todo o povo curitibano, não foi isso que ele falou. E digo mais, tá? Se vocês assistirem essa entrevista do Roda Viva, essa foi a frase menos absurda do Gilmar Mendes na entrevista inteira. Menos absurda do Gilmar Mendes em toda a entrevista. E mais do que isso, o que ele quis dizer, e ele estava falando especificamente da vara lá de Curitiba, com o Dallagnol, com o Pozzobon, com o Sérgio Moro, etc. O que ele quis dizer estava correto. Pô, entendeu? Eu estou dando razão ao Gilmar Mendes nesse ponto. É por isso que eu falei que esse comentário vai ser extremamente impopular, mas eu vou seguir com ele ainda assim. O que a Lava Jato fez foi o início da destruição da ordem, do pouco que havia de ordem jurídica no Brasil. Por quê? Porque o devido processo legal penal brasileiro, que é uma porcaria, mas era o que a gente tinha, começou a ser cotidianamente violado em nome de uma causa. O objetivo político era a neutralização do PT para que viesse ao poder um grupo como o PSDB. Como? Parecido. Podia ser uma Marina Silva, podia ser uma Simone Tebet, podia ser uma coisa assim, um Alckmin. Né? O Brasil vivia dicotomia entre PT e PSDB. A visão desses caras, desse Moro, Dallagnol e companhia, era de que se você destruísse o PT, você ia trazer de volta a uma esquerda mais limpinha, mais aceitável, que era o PSDB. Eles nunca imaginaram que ia vir o Bozo, como os diálogos da Lava Jato, da Vaza Jato, mostram que era a forma com a qual eles se referiam ao Bolsonaro. Eles nunca imaginaram que o Bozo fosse aparecer. Então, para trazer de volta ao poder os tucanos, eles atropelaram todo o devido processo legal brasileiro. E aí a Lava Jato abusou das prisões preventivas sem justificativa, como forma de tortura psicológica para você obter delações premiadas. Veja quantos presos preventivamente sequer foram réus no processo. Não é que não foram condenados, não. Sequer foram réus. Vejam quantos. Você tinha grampo ilegal, tá aí no jornal dos últimos dias. Você tinha grampo ilegal na cela do delator, feito ilegalmente. Isso é coisa de fascismo mesmo. Essas ações são ações de fascista. Efetivamente, coisa de Estado policial. Os tais dos terabytes de dados que foram destruídos eram de coisas que tinham sido obtidas clandestinamente. Então você tinha um grupo paraestatal brasileiro violando os direitos dos presos, sejam corruptos ou não, isso é para ser decidido depois, de forma ilegal, Estado policialesco. Isso é a definição de fascismo. Então, neste ponto, está absolutamente coberto de razão o Gilmar Mendes. A vara de Curitiba tinha nela, sim, o germe do fascismo. E muita gente bateu palma porque a destruição do Lula, claro, eu também queria, só que eu queria do jeito certo. Muita gente bateu palma porque a destruição do Lula era conveniente. Depois eles ficaram mega arrependidos do que fizeram e falaram, pô, entre o Bozo e o PT é melhor voltar o PT. E aí os mesmos caras, o mesmo establishment, a mesma Rede Globo associada a esses caras, esse aparato da juristocracia brasileira, os mesmos caras que tinham destruído o sistema, a ordem legal brasileira, para tirar o PT, tiveram que destruir em dobro para trazer de volta e reabilitar o PT. Arrependidos, fazendo de tudo para tirar o Bolsonaro de lá. Agora,
E a pergunta que eu gostaria tanto de fazer ao Gilmar Mendes, que eu gostaria muito de ouvir ele a esse respeito, porque eu acho o Gilmar Mendes um dos ministros menos ideológicos e mais inteligentes da corte. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para ele é: ministro, onde está a sua indignação com o mesmo Estado policialesco, só que numa escala 1000 vezes maior, cometido pelos seus colegas do STF? Pelo Alexandre de Moraes, é claro, mas por todos os outros ministros que endossam. Eu estou falando de coisas mesmas práticas. Prisões preventivas desnecessárias com o objetivo de tortura psicológica. Ou não foi esse o caso do Anderson Torres? Ou não é esse o caso nesse momento, do coronel Mauro Cid? Onde está a sua indignação? Onde está a revolta com o germe do fascismo? Com pessoas presas sem o devido processo legal, com um inquérito inconstitucional que o seu colega conduz há 4 anos, 5 anos, com a cassação de passaportes, todas características fascistas. E quando você destrói a ordem jurídica, que foi destruída no Brasil, o pouco que nós tínhamos durante a Lava Jato, é claro que isso dá. É claro que isso volta no STF numa condição muito mais complexa, muito mais poderosa. Então, e o pior, não é que só o Gilmar Mendes não fique indignado, como assistam a entrevista. Basicamente, ele admite e confessa de que houve instrumentalização política do judiciário brasileiro como uma necessidade de se livrar do Bolsonaro. Então, veja, ele assume a postura fascista como necessária para se livrar do fascista Bolsonaro. Pô, meu sonho de vida é sentar com um cara inteligente desse para ter essa discussão com ele. Porque não dura um segundo a coerência desses caras. Eu posso dizer, eu criticava os abusos do judiciário contra o Lula, criticava. E apanhava da direita inteira. Eu dizia que o Moro era um agente político. Eu dizia que o Dallagnol era um agente político. Eu dizia que era absurdo o que eles estavam fazendo. Mesmo considerando o Lula um dos maiores vagabundos da história desse país. Ainda digo mais, eu culpo a soltura do Lula pela ação incompetente desses caras. Se eles fossem minimamente competentes, o Lula não tinha sido condenado por causa de um triplex no Guarujá. Ele tinha sido condenado pela usurpação da República. Por financiamento de narcoditaduras no mundo inteiro, ditaduras socialistas. Pela corrupção do sistema republicano com a destruição dos outros poderes. O Lula ter sido condenado por triplex no Guarujá, pô, é tipo o Fernandinho Beiramar ser condenado porque roubou um relógio. No entanto, foi isso que esses caras fizeram. E para fazerem isso, destruíram toda a ordem jurídica brasileira. Olha, eu falo o seguinte para minha audiência, eu sei que muita gente pode não estar gostando do que eu estou dizendo. Eu falo o seguinte, você conhece algum advogado criminalista? Converse com ele sobre o que foi feito na Lava Jato. No Rio foi pior. Você tem Marcelo Bretas agora respondendo por coisa pior. Então, tá aí o comentário um pouco. De vez em quando a gente tem que fazer. Vendo aqui. Show!